Hoje nós vamos começar com o Celso Antunes. O Celso Antunes, há muito tempo, lançou um livrinho. Celso Antunes é um educador importante, né, com muitos livros, né? Não é muito de universidade, mas é interessante dizer que muitos dos autores importantes são mais de fora da universidade do que da universidade. Enfim, nós vamos começar um pouco com um livrinho do Celso Antunes sobre como estudar. Ele chamou de Manual Construtivista para Estudar. Então, nós vamos olhar esse livrinho, que para nós é importante. Todo mundo fala estude, 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 ninguém fala como estuda. Então, eu acho que é importante falar como estuda, 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 estudar. Eu fico falando de estudar e não falo como estudar. Então, hoje, nesse primeiro momento, é rápido, nós vamos olhar o Celso Antunes, Manual Construtivista de Como Estudar, olhar como estudar, ver como estudar, para aprender a estudar. Aproveitando o momento para dizer assim, né, tem publicações desta manhã na rede social do secretário dizendo que homologou o concurso de PEI, que foi no começo do ano. Isso significa que abre, né? Limpa o caminho para esses concursos que estão lá bastante adiantados dentro do processo. Era isso, acho que era importante dizer. Então, ele, segundo está lá na rede social do secretário da Educação, ele assinou e deve publicar semana que vem. Isso significa que abre caminho para novas possibilidades de novos concursos para avançar ainda mais os processos. Todo concurso inicia com um processo. Este processo deste concurso PEIF e diretor vem desde o ano passado. Existe uma autorização nova, novinha, só para você ficar sabendo, novinha, mas só autorização, né? Então é o começo apenas. Para um novo concurso de ATE, então deve acontecer lá para o ano que vem agora, né? A autorização agora, processo rola bastante. Lá no ano que vem deve ter. Mas o nosso fica com o caminho aberto para avançar. Bom, indo para a nossa apresentação, Celso Antunes, então, né, tá aí, ó, estão aí as qualificações dele, enfim, mas é um gigante da educação com muitos livros. Ele não precisa de apresentação, nós vamos olhar este livro aí, né? A Grande Jogada, o nome do livro é A Grande Jogada, Manual Construtivista de Como Estudar. É rapidinho, acho que é importante para entendermos onde estamos pisando, e sempre é importante. Se estivéssemos no meio do edital, nós não teríamos tempo para ficar olhando isso, né? Aqui, por enquanto, temos tempo. Então, ter tempo também é importante. Então, o livro começa dizendo assim, olha, joga bem quem conhece as regras. Joga bem quem conhece as regras. Nós ainda não temos as regras do nosso concurso. As regras do nosso concurso, elas saem quando sair o edital. Então, não temos ainda as regras, mas sabemos que um edital da prefeitura, ele vai ter, e ele pode ter, desta vez ele pode ter, né? Não sei se terá, mas pode ter prova prática. Então, uma regra já para irmos sabendo e nos apropriando. Prova prática, mas nós sabemos que tem isso, nós não sabemos se terá, né? Teve uma vez, não sabemos se terá. Mas nós sabemos que tem dissertativas, nós sabemos que tem geralmente 100 mil inscritos, nós sabemos que tem
Parece muitas, mas são poucas vagas. Nós sabemos que nos últimos concursos foram colocadas travas. Travas não vai aprovar uma quantidade gigantesca de pessoas, como já aconteceu no passado. Então, nós tivemos nesses últimos editais, números em torno de 5 mil pessoas indicadas, escritas no edital. 5 mil é um número bem baixo. Isso leva a um concurso difícil. Isto tem levado... existem muitas provas em que, geralmente, as provas, elas escrevem assim, né? Para não aprovar de maneira ruim, coloca assim, acertar metade da prova. Não zerar, acertar metade da prova. Aqui em São Paulo, as últimas provas não têm feito isso. As últimas provas, elas têm mostrado assim: vamos colocar uma trava no número de ingressantes. É uma trava pior. Por quê? Isso tem levado aos números mais acima, né? Então, se eu fosse pensar de 0 a 10, acertar metade é tirar 5, né? Você tirava 5 nas provas por aí, a maioria das provas que tem por aí, você acerta metade e você está numa próxima etapa. São Paulo tem feito diferente, tem colocado uma trava a partir do número de aprovados, e essa trava a partir do número de aprovados tem levado a nota um pouco mais acima. Então, de 0 a 10 é como se fosse um 6. Portanto, estude todos os dias, meia hora por dia. No livro, o Celso Antunes fala assim, né? Os conhecimentos no mundo atual valem por 5 anos. Os conhecimentos mudam. Estudar é necessário, porque as coisas mudam. Como é que você se atualiza? 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 Saber coisas é algo do passado. No livro, saber coisas é algo do passado. Ter, que significa? Falamos numa aula anterior, há uma semana atrás isso. Estava no currículo, está, né, no currículo da cidade. Ter informação é pouco. Ter informação é pouco. Saber coisas é ter informação. No mundo atual, ter informação é pouco. E informação não é conhecimento. Conhecimento é algo mais complexo. Conhecimento precisa passar pelo fluxo da aprendizagem, que é um pilar. Aprender a aprender. Lembra? Um pilar. Aprender a aprender. Então, ele vai trabalhar assim, né? A grande jogada, aprender a estudar em conjuntos de 5 coisas. Então, daqui para frente, na apresentação, nós vamos olhar 5 coisas, né? Ele vai chamar de 5 regras. 5 coisas, 5 regras. É isso que nós vamos ficar vendo agora nas chamadinhas da apresentação aqui. 5 coisinhas para fazermos, para aprendermos a estudar e estudarmos todos os dias para aprender a aprender. Para começar, então, gostar de si mesmo. Gostar de si mesmo. Ter autoestima, né? É bobo, mas é importante. Ter autoestima, né? Quem já fez curso comigo sabe que eu sempre finalizo com uma determinada música, e essa determinada música fala isso. Que ela vai falar, a música que eu sempre trago é uma música da Legião Urbana, que fica repetindo, né? Confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança. E no final das coisas, só você acredita em si. Ou só você pode acreditar em si. Isso é determinante. E aí, como ele começa a trazer as regras, né? Você é uma pessoa muito amarrada. Então, se desamarre, liberte-se das suas amarras, valorize-se.
Não é porque você foi reprovado numa prova que você não tem conhecimento, né? Uma prova do passado em algum momento. Reprovar também faz parte do processo. Pode ser que naquele dia, naquele momento, a coisa não engatou e você tem outras oportunidades. Terá agora. Liberte-se de amarras. Valorize-se, entenda o quanto você pode e precisa ter as premissas, né? Estudar para chegar bem. 2, aprenda a usar seu cérebro. Aprenda a usar seu cérebro. Use seu cérebro também de maneira diferente. Estabeleça metas, estabeleça caminhos. Estabeleça metas. E olha, estabelecer metas é saber estabelecer exatamente o caminho. O que é estabelecer metas? Estabelecer metas é mudar de atitude. Estabelecer metas é mudar de atitude. O que é mudar de atitude? Na minha perspectiva, mudar de atitude é estudar todo dia, meia hora por dia. E eu ainda digo mais, não é estudar para concurso, é estudar para a vida, é estudar para a vida. E por isso que eu mesmo falo que eu não sei formar para concurso. A minha perspectiva é porque a minha perspectiva é formar para a vida, formar para a vida, formar para a vida. Acredite em você, acredite na sua potência, você é incomparável. Então, olha, outra coisa, as pessoas, veja, lá no grupo de WhatsApp, quantas pessoas tem? E olhe agora, na sala, quantas tem? Sim, tem um pedaço das pessoas que hoje também estão em festa junina, né? Junho é sempre um mês difícil, né? É festa junina todo final de semana. Mas é um pedaço pequeno, entende? No curso mesmo não tem 300 pessoas. Olha, no grupo de WhatsApp tem 350 pessoas. No curso tem umas 100 pessoas. Então veja a diferença. Então, você é único. Você é única, incomparável. Então, e outra, você acordou antes, né? Você está aqui comigo sábado de manhã. E você, em relação às milhares e milhares de pessoas que farão esta prova, você já está desperta. Então, e estudando meia hora por dia, todos os dias, você está à frente, acredite nisso. Você é única, incomparável, potente, já está estudando, já está no caminho. Então, tem gente que vai se preparar na última semana, tem gente que vai começar quando sair o edital. Você vai ver quando sair o edital, o quanto de pessoas que me procuram, não serão só as 350, serão muito mais. Mas agora, você vê no grupo 350 aqui, no curso mesmo tem umas 100. É diferente, né? Estar interessado, é diferente fazer, e é diferente estar aqui, sábado de manhã. E lógico, tem pessoas que não podem estar aqui, verão a aula gravada depois, maravilha, ótimo. E é este o caminho. E é este o caminho. 4, quanto tempo? Você tem que descobrir quanto tempo você demora para aprender o conteúdo de uma página. Eu também diria assim, leia. Comece a ler. A prova, quando ela sair no dia da prova, a prova em si, a maior parte do conteúdo, uma parte maior do conteúdo é ler e interpretar. Você só sabe ler e interpretar se você ler continuamente. A maioria das pessoas, o brasileiro não lê. Professor, muito menos. Professor não lê. Professor não lê. Leia, 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 que é central. E 5, esteja aberto a novas ideias, se cobre, enfim, se cobre. Estudar todos os dias é fácil falar, difícil fazer.
É mudança de atitude. Lembre que, lembra a coisa mais simples assim, currículo da cidade. O currículo da cidade fala de habilidades que se transformam em competências. Como é que você ensina competências se você não desenvolve competência? Um jeito fácil de dizer isso, talvez já tenha dito, ler, todo mundo lê. Ler, até cachorro lê, né? Um animal lê. Ler é algo simples, muito simples. Entretanto, ler e entender, ler e entender, ler e entender é uma competência. Como é que você ensina uma competência se você não desenvolve uma competência? Só é possível ensinar algo que você conhece. Um exemplo, se você mora numa rua, você sabe ensinar como chega naquela rua. Agora, se você estiver do outro lado da cidade, numa outra rua, num lugar que você não conhece, alguém te pergunta onde fica a farmácia, você não sabe onde tem uma. Você só consegue ensinar aquilo que você sabe. Qual o grande problema da educação hoje, pública ou privada? Pública ou privada? Professores estão conhecendo pouco e assim ensinando pouco. É muito grave a situação. Professores leem pouco, então não tem competência leitora. Como é que ensina a ler? Em alguma aula anterior eu falei assim, olha, dados atuais estão dizendo que as crianças estão chegando no final do terceiro ano, fazendo a prova chamada ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, a prova, uma provinha. As crianças estão fazendo no final do terceiro ano, só metade delas consideradas alfabetizadas. Porque o professor não sabe alfabetizar, porque ele não lê. Ele também não está alfabetizado. Tão complexo. Então esteja aberto a novas ideias, se cobre, se cobre, se cobre. Estudar todos os dias é fácil, falar difícil, fazer. Ser feliz é gostar daquilo que faço, ser feliz é gostar daquilo que faço. Então, espero que você entre na educação para fazer aquilo que você gosta, e quem entra na educação tem que gostar de estudar. Quem entra, não dá para você falar estude para o estudante estudar, falar, apontar o dedo, estude, e você não estudar. E você não estudar, porque eu estude, 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 estude. É para frente e para trás, é para ele e para você. Não é possível falar para ele aprender e você não aprender. Porque senão são pessoas entrando na educação, eu falei ontem, né? Na aula ontem, né? Eu mesmo fico preocupado comigo mesmo, colocando um monte de gente na educação que não tem compromisso nenhum com a educação. É um grave problema para mim. Então, complexo, né? Difícil, né? 2, ter sempre um projeto a cumprir. Estabeleça uma meta, um plano. Tem uma prova que será no futuro, pode ser daqui a pouco, pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 3 meses, pode ser o edital amanhã e a prova ser daqui a 2, 3 meses, é um fato. Pode sair o edital amanhã e a prova ser daqui 2, 3 meses, é um fato. E, no momento, este é o seu projeto. Então, o que você faz para chegar até lá? 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 Tenha uma meta, tenha um plano, tenha uma meta, tenha um plano. Reclame menos, reclame menos. Não ponha a culpa no tempo, não tenho tempo. Não tenho tempo de estudar meia hora por dia, então não estude, então não seja professor, tem tanta coisa por aí para fazer. E aí, Celso Antônio segue dizendo, né? Se desejas uma estrela, se acredita que você pode alcançá-la, busque. Mas buscar é se mover, é se movimentar. Buscar é se movimentar. É se movimentar. E avalio que o item 5 também é muito interessante no sentido assim. É um pouco assim, Paulo Freire, né? É um pouco assim, comunhão, né?
Seja prestativo, faça junto, alguém pede uma informação, divida a informação, dividir a informação para fazer junto, né? Estudar junto, pensar com outras pessoas, divergir de outras pessoas. Ainda no começo, né? Aprenda a pensar. Aprender a pensar é uma competência. Ela se desenvolve no tempo. Aprender a pensar é uma competência que se desenvolve no tempo. Então, aqui ele, né? Errar faz parte de acertar, só erra quem tenta. Quem já fez provas, ou seja, quem já fez concurso, errou, analise os seus erros para avançar. Ensine seu cérebro a funcionar melhor. Piaget, o cérebro é plástico, tem uma plasticidade. Entenda como funciona seu cérebro e atue sobre seu cérebro. Force seu cérebro a entender o que você precisa. Movimente seu cérebro todos os dias, meia hora por dia. E eu ainda digo mais, porque eu sempre digo essa coisa. Estudar meia hora por dia não é sentar. Estudar meia hora por dia, para quem trabalha, pode ser na ação com as crianças. Faça aquilo que nós estamos discutindo aqui. Faça o que está no currículo da cidade. Você vai ver não só as crianças te entenderem melhor, como seu cotidiano ser melhor. Lógico, tem coisa que não dá certo, mas é assim mesmo. Mas arrisque lá, faça lá, tente lá. Tem uma coisa que temos falado, que está no currículo da cidade, mas é porque é piagetiano, né? Que é assim, escutar as crianças, buscar os saberes das crianças. Piaget chama de conhecimentos prévios. Busque todos os dias esses saberes das crianças. Se você trabalha com elas, você tem uma fonte inesgotável de conhecimento à sua frente. Entenda que elas trazem saberes. Observe estas crianças. Trabalhe com essas crianças de maneira observadora. Aqui ele vai falar de lado direito do cérebro, pessoas mais sensíveis, lado esquerdo do cérebro, pessoas mais detalhistas. Que você descubra a sua identidade. Descubra a sua identidade. Descubra formas de equilibrar esses processos todos. Então, aprenda a pensar, aprenda a ser criativo, busque muitas respostas certas para a mesma pergunta. Conhecimento não é nem matemática, ele é quadrado. Conhecimento exige muitos lados. Em alguma aula anterior eu disse quando falei de história, né? Nós vamos ensinar na escola idiotices. Uma idiotice é quem descobriu o Brasil. Nós vamos falar quem descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral, Caravela, tem os nomes das caravelas, essas idiotices todas. Vamos ensinar na escola? Vamos. Mas nós vamos buscar outros lados da história. Outros lados da história vão dizer, olha, não é descoberto. Não é descoberto. Olha, existiam muitos povos indígenas que foram massacrados e mortos nesse processo. Hoje, existem povos indígenas em número muito menor, mas eles estão aí lutando, e a escola tem que trabalhar a cultura indígena de maneira ampliada. Tenha boas ideias, entenda que há uma fase que as ideias são orgânicas, né? Qual o sentido de orgânico? Não preciso trazer o pensador, mas é só para dizer assim, o sentido de que você busca novos conhecimentos para avançar no seu dia a dia. Busca novos conhecimentos para ensinar melhor.
Busca novos conhecimentos para ser um melhor educador. Estuda meia hora por dia, todos os dias, para germinar novas ideias, projetos, sonhos, possibilidades, desejos. Leia. Estudar é ler. Ler. Leia. 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 Tenha sempre um dicionário por perto. Além dele, rascunho, lápis, canetas, tem um autor importante que está no currículo da Cidade de Educação Infantil que vai falar disso, né? Tem que anotar, ter folhas, rascunho, anotar. Olha, inúmeras vezes eu vejo professores, as crianças brincando, que significa? Crianças brincando, um manancial de conhecimento ali, professor de braço cruzado. Professor de braço, meu Deus do céu. Ô Jesus Cristo, mano, me ajuda. Como é difícil ser educador no Brasil. As crianças, um manancial de conhecimento passando à frente. Os professores de braço cruzado. Meu Deus, me ajuda, mano. Esta é a hora para você anotar. Esta é a hora para você fazer... entender, olhar o menino e ver por que ele está brincando daquele jeito, intervir, conversar com eles, conversar sobre por que eles estão brincando daquele jeito, um manancial de conhecimento passando, e nós de braço cruzado. É dureza, hein? Mano de Deus, é o que você está dizendo. Essas crianças não valem nada. Você está de braço cruzado, as crianças brincando na sua frente, você de braço cruzado está dizendo que essas crianças não valem nada. Mano, como é que muda de atitude, né? Como é que muda de atitude? Como é que muda de atitude? Estudar sempre que possível, na mesma hora, no mesmo espaço. Tenha uma rotina de estudos. Crie isso. Que estudar também é ler. Ler. Leia. 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 Um pouquinho por dia. Coisas variadas, leia poesia, leia um romance, leia o que for, leia outras coisas, isso é estudar, isso é abrir a mente, isso é abrir a mente. 2, a palavra texto, ela significa a mesma coisa que tecido, ela significa a mesma coisa que coser, ela significa a mesma coisa que cozinhar, coser, né, costurar. Para ler é importante porque te abre possibilidades de escrever melhor. Quando você lê, busque qual será a ideia-chave que está nesta página, nesta passagem, neste capítulo, faça perguntas do que trata esse texto, a que esse texto se relaciona, como eu relaciono este texto com o meu cotidiano. Você vê eu fazendo isso, eu estou aqui com você estudando, como é que eu relaciono isso com o dia a dia? Que são os exemplos que às vezes eu fico falando aí, né? Às vezes fico dando exemplo do cotidiano, do dia a dia, de coisas que aconteceram, de história. Um bom professor é um bom contador de história, das suas histórias, daquilo que viveu, daquilo que vivenciou. Um bom professor é um bom perguntador. Um bom professor é um bom perguntador. Um bom professor é um bom perguntador. Conecte ideias. E eu te digo, anote. Você está aí agora, anote. Não fique de braço cruzado. Não vai lavar louça. Não vai varrer chão. Se você fizer isso, é tempo perdido. O chão fica sujo e a cabeça vazia. Ou você só estuda, se você está comigo aqui agora, ou você só estuda ou você só estuda. E quem vai ver depois? Você tem que parar e só assistir ao vídeo. Quem vai ver gravado? Você tem que parar e só assistir ao vídeo, senão não dá certo. Não adianta colocar um fone, ficar andando com o celular e ficar me escutando e andando para lá e para cá, varrendo, brigando com seus filhos, sei lá o que. Isso não adianta, com o vizinho, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Crie um mapa na sua cabeça e vai descobrindo. Crie um mapa. Toda vez que estudar, crie um mapa.
Algumas pessoas fazem um mapa mesmo, com coisas anotadas em quadrados, em círculos. Isto é mapa conceitual. Este é o melhor jeito de estudar. Mapas conceituais. Um mapa mesmo, com coisas circuladas, que você está anotando no seu caderno. Crie mapas. É um dos melhores jeitos de estudar. Eu aqui se dou uma simplificada que o meu mapa são as palavras-chave. Na última página do seu caderno, anote palavras-chave. Eu não as falarei. Elas são suas. Elas são suas. Elas são suas. 4, relacione o texto que você está lendo, o que você está estudando, o que eu estou falando com a sua prática, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Eu estou falando aqui, falo um treco. Relacione com o seu dia a dia, relacione com o seu cotidiano. Eu falo habilidades, você pensa o que é habilidade lá no seu cotidiano. Eu falo competência, você pensa que será que é competente? Vá pensando, será que isso é o que desenvolve competência? É que a competência é difícil captar, entende? No ensino fundamental, no ensino médio, na educação infantil, é difícil captar. O que seria a competência? Você discutindo com as crianças, mostrando, fazendo com elas. Um exemplo de economizar, você fala assim, economizando água, vamos economizar água, vamos regar a planta aqui, mas regando todo dia um pouco para não gastar um monte de água. Fale com a sua mãe para ela juntar as coisas para quando for lavar a louça, ela lavar o máximo possível de uma vez só, porque isso automaticamente economiza. Você vai falando isso com os meninos, vai conversando, vai mostrando, vai fazendo com eles, vai até a cozinha da escola, aprender fazendo legal. Quando é a competência? Você não sabe quando é a competência. Sabe quando é a competência? Quando a criança chega na mãe, quando a criança vai até a mãe e ela fala para a mãe, mãe, a professora falou isso. Mãe, a professora falou aquilo. Mãe, junta bastante louça que a professora falou que isso economiza água. A criança fala para a mãe, a criança ensina a mãe. Isso é competência aí. Só que não é possível captar. Geralmente, o desenvolvimento da competência não é possível captar. Às vezes é o menino falando, o menino fazendo, às vezes é, mas muitas vezes não. Por isso que eu falo que assim, o momento mais rico da aprendizagem é na alfabetização. A alfabetização escrita, quando a criança está se alfabetizando ali na escola, com 6 anos, por exemplo, às vezes antes, né? Você está fazendo e está vendo a criança avançando, está se alfabetizando, você consegue ver também. Mas quando ela está se alfabetizando na EMF com 6 anos, você vê ali ela desenvolvendo, você trabalhou coisas, falou da letra A, falou da letra B, falou do som das palavras, foi juntando tudo, lê todos os dias, ela começa a desenvolver, sai da garatuja, ela vai para uma escrita convencional, é um avanço do tamanho do mundo, é um desenvolvimento de competência inicial, que depois vai ter que se desdobrar, mas é um desenvolvimento inicial de competência. É muito rico. É muito rico. É muito rico. Para mim, aqui, qual é o desenvolvimento de competência? Eu falaria assim, eu consigo ver se eu ficar caçando. Se eu não ficar caçando, o desenvolvimento de competência é a da minha competência, eu desenvolvendo competência, é quando meus estudantes passam no concurso. Talvez o desenvolvimento total eu não consigo mais ver. Por quê? Significa que ele chega à escola, vai trabalhar numa escola e trabalha bem. Não está lá torrando a paciência das pessoas, né? Não tá lá torrando a paciência das pessoas, né? Tá lá desenvolvendo um trabalho sensacional, pensando, fazendo pensar. E veja, 5, faça um pequeno resumo, anote. Palavras-chave, faça um pequeno resumo, palavras-chave, já é um resumo. Palavras-chave, tá lendo? Anote palavras-chave. Anote palavras-chave. Anote palavras-chave. Tire o melhor proveito de uma aula. Não interessa qual aula. Se a aula é chata, como é que você busca as coisas interessantes que tem na aula? As minhas aulas são todas chatas. Então, como é que você busca elementos
elementos interessantes da minha aula. Minhas aulas são todas chatas, eu detestaria minhas aulas. Mas, enfim, como é que você transforma o que é chato em algo interessante? Em tudo é possível, é a coisa do limão, limonada, né? Em tudo é possível trazer um conhecimento novo, em tudo é possível encontrar algo novo, mesmo que seja você negando. Não vou fazer isso nunca com os meus estudantes. Olha o número 3, não copie, não copie, não copie, não faça seus estudantes fazerem cópias, pelo amor de Deus. Cópia não leva ninguém a lugar nenhum. Ensine a anotar coisas, ensine a anotar o tempo todo, anote também, não fique de braço cruzado, descruze braços. Descruze braços. Alguns outros pensadores vão falar, né? Quando as pessoas cruzam os braços, porque aquilo que está na frente delas, elas não querem, porque fecha. É um jeito de fechar, né? É porque aquilo que está na sua frente, uma aula, as crianças, o que for, você não quer. O corpo diz, o corpo traz linguagens, há uma linguagem verbal. Há uma linguagem verbal. Enfim, 4, conhecimento não se acumula, conhecimento se faz de perguntas, pergunte a si mesmo, pergunte a si mesmo, pergunte a outros, pergunte a mim, pergunte, no nosso caso aqui, escrevendo no chat. 5, descubra uma maneira fácil de estudar em casa, e é sempre com re. Então não é só escrever, é escrever e reescrever. Não é só ver, é ver e rever. Não é só olhar, é ver com profundidade, revendo. É avançar. Alguns autores desses concursos da prefeitura que inspiraram o currículo da cidade vão falar assim, olha, maravilhar-se com o novo, maravilhar-se todos os dias. O conhecimento, professor, aqui nas minhas aulas eu fico falando, olha, na última aula até falei alguma coisa assim, né? Se comprar uma carne, eu vou ao açougue, eu confio no cara do açougue, ele corta lá a carne e me dá. Eu não o conheço, mas eu confio nele, ele corta e me dá, eu pago, tá tudo certo, eu como a carne, ele falar que é picanha, eu falo, é picanha. Se ele falar que é colchão mole, eu falo colchão mole. Eu mesmo não sei onde isso está no boi. Mas eu estou dizendo assim, é fazer com o outro, é se encantar com o outro, é maravilhar-se com o outro, é fazer a partir do outro, é com o outro. Pare de reclamar. As coisas são difíceis, por isso elas demandam suor. Passar no concurso é correr atrás, é se encantar, é modificar formas de ser. O que eu queria dizer então com o açougue é: a matéria-prima do açougueiro é a carne. A matéria-prima do professor é o conhecimento. Como é que você não estuda e quer ser professor? Pelo amor de Deus, não dá para ser, né? Como é que você não estuda e quer ser professor? Um professor tem que estudar, e tudo que ele fala, ele tem que fazer. Tudo que ele manda, ele tem que fazer. Tudo que ele manda, ele tem que fazer. Então, ele manda ler, ele tem que ler. Ele manda estudar, ele tem que estudar. Ele manda escrever, ele tem que escrever e não ficar de braço cruzado. Aqui nessa passagem do livro, fazer um fichamento é anotar, sinceramente. Aqui eu quero dizer assim, o jeito mais fácil de fazer o fichamento é anotar sempre. Lores Malaguzes, e tem uma série de escritos dele que ele vai falar assim: não existe um professor sem um caderninho para botar no bolso e uma caneta. Ele anota o tempo todo. Isso é fichamento.
Mas o que é o fichamento? Faça anotações, crie perguntas, invente suas respostas, busque saber se essas respostas são interessantes, busque saber se essas respostas são corretas. O conhecimento, ele é aberto, ele é amplo. Anote. Eu estou dizendo aqui, vai anotando o que eu estou dizendo, aos pouquinhos aí, isto é um fichamento. E o professor é um pesquisador. Um professor pesquisador, ele pergunta, é o item 2 aí. O que, quem, onde, como, quando, por quê. Olha o número 1, faça uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. E pergunte o que, quem, onde, como, por quê. Mas faça essa pergunta todos os dias. O que, quem, onde, como, por quê, quando. Então busque as fontes, busque saber de onde você vai buscar as mais variadas fontes. 4, um educador tem sempre consigo caneta e caderno de anotações. Vá coletando ingredientes no dia a dia. Escreva, resuma, transforme isso numa aula, faça vídeo, faça um relato, se comunique. Estude sempre de maneira significativa. O que é estudar de maneira significativa? Os piagetianos falarão. Estudar de maneira significativa é conectar ao cotidiano, conectar ao mundo. Conecte ao seu mundo. Reestude assuntos passados. Estude sem pressão. Não estude para concurso, estude para a vida. Invente formas de estudar todos os dias. Aí é o Celso falando e eu também, vejo. Estude todos os dias, eu digo meia hora por dia. Não tem nenhuma novidade nisso. Lamento para mim mesmo. Né? Quem sabe perguntar sempre aprende. Então, problematize. Um professor um bom professor é problematizador de cotidianos. A Jane faz uma excelente pergunta aqui. As anotações podem ser feitas digitalmente ou é necessário que seja no papel e caneta? Eu vou mandar à tarde. Se eu não mandar, alguém me cobra. Porque às vezes a cabeça. Mas eu vou mandar um videozinho, eu preciso baixar, caçar e baixar, de um cara, de um professor. E olha, para a vida, para as coisas, esse professor pensa bem diferente de mim. Eu penso a vida, as outras coisas, de outro jeito. Mas ele tem é um vídeo antigo, onde esse professor fala sobre estudar. Ele vai dizer assim, olha, quando você digita, e eu acredito muito nisso, quando você digita, faz anotações digitalmente, aquele saber vai para o HD do computador. Quando você escreve com papel e caneta, vai para o seu HD, que é o seu cérebro. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu fico falando anote. Infelizmente, tem uma série de estudos que vão dizer isso. Até porque hoje nós temos muito acesso a conhecimento digitalmente, muito acesso, melhor dizendo, muito acesso a informação, pouco conhecimento. Muito acesso a informação, pouco conhecimento. Então, anotar, escrevendo, é um ato mecânico. Um outro jeito de dizer é dizer assim, sabe? Os filósofos gregos, Platão, esses que conhecemos, né? Platão, esses gregos aí, Platão, Sócrates, eles não escreviam. Eles eram analfabetos, entende? Eles eram analfabetos. Eles escreveram esses livros que a gente lê? Não, quem escreveu eram escravos que eles tinham que escreviam. Por quê? Eles falavam assim, nós fazemos teoria, nós pensamos, nós somos pensadores. Nós pensamos.
Nós não fazemos atos mecânicos. Escrever é um ato mecânico. Ou seja, exige movimento, exige a sua mão, exige movimento de pinça. Você vê, ó, só o homem e o macaco têm movimento de pinça, né? Eu coloquei um vídeo lá no Google Sala de Aula, chama o último, Filmes para Estudar. É um filme de 13 minutos, Ilha das Flores. Fala isso, movimento de pinça. O homem, só o homem e o macaco fazem movimento de pinça. O movimento de pinça permite pegar o lápis e escrever. Nós inventamos a tecnologia do escrever. A tecnologia do escrever, ela permite mais sinapses. Isso já é comprovado na neurociência. A tecnologia de pinçar o dedo, pegar uma caneta, escrever o código, que é tecnologia, é mais avançado que o computador. É muito mais avançado. Por quê? Permite mais sinapses. Permite mais sinapses. Um outro exemplo. Todo menino adolescente tem celular. E nós damos para os nossos filhos. Hoje tem significado emburrecer os nossos filhos. Hoje, dar um celular na mão dos nossos filhos, eles ficarem vidrados e viciados no mundo virtual, está trazendo complicações neurológicas para os nossos filhos. Então, cada um cria o filho do jeito que quiser, mas é um pouco assim, né? Como é que nós fazemos os meninos entenderem que escrever à mão, escrever, é tecnologia mais avançada que computador. 3, estude sem... Olha, 2, estude assuntos passados. 3, estude sem pressão. É agora o que estamos fazendo. Não estude para concurso, estude para a vida. Reinvente formas de estudar. Invente a sua. Invente a sua. Quem sabe perguntar, sabe aprender, problematize. E troque saberes, né? Ter um amigo é ter um amigo. O Celso Antunes fala em amigo real, amigo imaginário, interessa. Troque ideias com algum amigo, troque saberes com um amigo que é melhor. Leia em voz alta, trabalhe sua memória, leia em voz alta, repetidamente, comece lendo uma coisa mais simples, como uma poesia, né? Leia as minhas poesias, compre meu livro de poesia, leia. Crie uma imagem mental, crie mapas mentais, faça associações malucas para treinar sua memória. Eu mesmo, né, para gravar coisas, eu fico cruzando com formas geométricas, que é o meu jeito, né? Então, como é que você inventa e faz associações malucas para ter memória, para gravar, para guardar? Sejamos crianças sempre, façamos desenhos para associações. E aí o Celso Antunes fala, eu não gosto muito mais, tudo bem, respeito, legal. É necessário fazer, sempre é necessário treinar, memória é necessário ser treinada. Eu não gosto, eu gosto que eu acho que a memória tem que ser trabalhada, e tudo está certo. Então ele tem que falar, ele está dizendo, faça sempre, faça associações sempre, ó, leia em voz alta muitas vezes, leia repetidamente para você se ouvir, anote coisas, isso tudo é saber, isso tudo é conhecimento. Estourei o